Eu estava assistindo um dia desse um podcast médico, né, de residência médica, e tinha lá um grande nome, que se eu falasse o nome dele agora, vocês iam saber de quem eu estou falando, não vou falar. Que o sonho dele era fazer cirurgia, ele queria fazer um fellow de cirurgia, eu não vou saber falar da especialidade dele, mas ele era um neurologista já muito bom, e ele precisava de um fellow para fazer um nível de cirurgia mais complexa, ainda mais específica, e só tinha um cara que era o bambambam, e esse cara teve que passar muita humilhação, teve que realmente, né, ali passar aquele processo, né, beija minha mão e tudo aquilo, e às vezes, infelizmente, eu acho que existem alguns meios que o cara tem que passar um pouco por isso, mas ele conseguiu. Consegue, lógico que consegue. Mas ele não é Marco, sempre a gente vive numa geração mais fácil. Você é um cara bacana. Eu peguei uma geração que o professor esculachava mesmo. A gente está falando aqui para médico. Né? Cirurgião era assim. Tinha essa história, né? Mas assim, eu acho que hoje é tudo mais fácil. Hoje em dia, esses cirurgiões das antigas não existem mais. Então, nós somos muito mais acessíveis. É lógico que a gente tem um rigor. Então tem certas coisas que você não pode fazer. Você vai fazer um teste antes de saber se aquele cara vai ser um bom, digamos, um discípulo, né? Se ele vai realmente até o final. Porque você vai investir seu tempo também, acho que tem isso. Saber se ele quer, né? A gente tá no dia a dia com ele. Saber se ele quer de verdade aquilo, né? Ah, sim. Eu acho que isso que é importante. Muitos anos trabalhando, você percebe quem tem o dom, quem vai para uma área mais ou quem está empolgado, de repente, mais cirúrgica. Você percebe. E o que faz a diferença? Então entrega um pouco pra gente, Wagner. Que comportamento brilha? Dica pro pessoal, hein, mas isso aqui é pra ser assim, pelo amor de Deus. Isso aqui é pra ser assim. Quem chegou até agora, tá terminando o podcast. Esse cara que chegou até agora, ele merece. A gente já vai estar com 1 hora aqui. Quem que fica 1 hora pra assistir um podcast? Esse cara merece. Esse cara merece. Faz? Ele merece saber alguma coisa. Ele serve uma coisa diferenciada. Não, só chegou até aqui, faltando 5 minutos pra terminar. O que é que brilha nos olhos de um especialista, de um grande especialista, para poder conceder a esse aluno, a esse residente ali, digamos, uma oportunidade diferenciada? O que é que brilha de comportamento? O que é dedicação? Vamos definir dedicação. O que é dedicação? O cara que vem, que te procura, que te respeita, que cumpre horário. Mesmo quando você não pode falar com ele. Tarefa. Você fala assim, ó, você vai me entregar tal trabalho até domingo. Te entrega. Lógico que você não vai colocar amanhã. Mas você dá um prazo de 1 semana. 1 mês, se for mais complexo. Então é aquele cara dedicado. Eu sou um cara que eu acredito mais na pessoa que como é que você fala que persistente? Persistente. É o resiliente. Eu acredito mais na persistência do que na inteligência. Eu acho que esse negócio de inteligência, para mim... Você cria ela, você adquire ela, né? Existem algumas pessoas que são acima da média. Mas a persistência, para mim, é muito melhor. Esse cara vai fazer a diferença. Para mim, faz a diferença e é o que me ajuda ali no dia a dia. É o cara que está comigo. Eu tenho uma cirurgia à noite, eu preciso fazer. Eu tenho uma complicação, ele vai estar do lado. Ele vai ter um interesse. Pô, professor, o que aconteceu com aquele caso? O que nós fizemos? Vamos ver um artigo, vamos fazer um trabalho? É esse o aluno que a gente procura. Você quer um cara que se antecipa, então, né? Quando o cara se antecipa a você e te surpreende, isso já faz brilhar os teus olhos para ele, né? Sim, e não é um cara que eu quero para estudante, um aluno. Um aluninho. Não, eu quero falar com esse cara como médico. Eu quero que seja um relacionamento assim, colega. Entendeu? É uma cumplicidade. Isso também é outra coisa que eu particularmente não curto, não gosto. Sabe? A pessoa, um aluno que se coloca como um aluno. Eu gosto daquele aluno que viu o caso. Outro dia eu elogiei uma aluna do 6º ano. Ela me trouxe um caso difícil. Ela passou assim com brilhantismo, falou, o paciente fez isso, eu examinei, estava assim. Professor, eu acho que tinha que fazer isso. Foi fantástico, eu tenho que elogiar, porque não é todo dia que a gente vê isso. Então ela tinha formação, né? Ela estudou, ela tinha habilidade de lidar com o paciente e raciocínio médico para dar a conduta, né? Maturidade para falar, eu acho que esse paciente tem que ir para hormonioterapia, por exemplo. Que legal. Então é gratificante para a gente quando vê esses estudantes, residentes, no caso era uma estudante, alguma coisa diferenciada, com essa maturidade, né? Sabe? Já é algo diferenciado, né? Então eu acho que é isso. Hierarquia também é importante, né? E como é que é essa hierarquia? Como é que é essa hierarquia? Essa palavra é uma palavra perigosa. Como é que é essa hierarquia? Eu brinco com meus residentes. Eles falam assim, eu falo, olha, vamos fazer assim, professor, não era melhor? Palavra errada. O pessoal vai me achar um crápula aqui. Merece, chegou até agora aqui já... Não. Tu qual a resposta certa? Sim, senhor. Sim, senhor. Não por nada.
Mas eu tenho mais de 30 anos de formado, 5 de residência, livre docência. É complicado um aluno recém-formado chegar para a gente e falar. Ele dá um tapinha na tua costa. Ele pode falar, é diferente ele falar assim, olha, professor, eu li um artigo assim, assim, e se a gente fizesse assim? Ok, mas às vezes você está operando, você está fazendo do seu jeito. É difícil um mais jovem querer mudar o que a gente está fazendo, sim. entendeu? Eu acho que pode ser mudado, sim, não sou contra, mas no local certo, não na hora que você está fazendo uma cirurgia. Eu acho fantástico isso que você está falando. Para cirurgião é uma coisa que pega muito, essa hierarquia. É lógico que a gente brinca. Eu brinco com os residentes e falo, sim senhor, a resposta certa. É brincadeira, não cobre isso deles não. Mas é uma coisa que no fundo a gente gosta dessa... esse sentimento de hierarquia e respeito, principalmente durante uma cirurgia. Eu acho que tem alguma coisa legal dentro da hierarquia, que é um sentido... Tem muita coisa junto disso aí. Tem gratidão, tem reconhecimento, tem respeito e tem humildade, cara. Porque eu acho que fundamental para você aprender é você dizer, você é o meu professor. Você que vai me ensinar. Eu acho que, de repente, uma geração que a gente tem ouvido, essa geração que está chegando, se chama de geração Y, é isso? É a Y, a Z? Isso já passou, né? Já é a Z, porque parece que tem uma galera vendo aí que já não é culpa deles, tá? Não é culpa deles, eles já foram criados assim. A gente é de uma época, eu fui militar, e ainda mais. Mas também não precisaria ser, tá? Nós somos de uma geração que sabe. Isso é muito legal. Eu acho que isso dá à sociedade um aspecto muito bacana de relacionamento, quando tem essa hierarquia, esse respeito, de saber, você conquistou esse lugar e eu respeito esse lugar que você conquistou e essa autoridade que você tem. Mas eu acho que, de repente, está vindo uma geração aí que não é culpa delas. Elas estão tendo muita dificuldade nas faculdades mesmo, faculdades particulares, onde, eu pago muito aqui, eles têm que me servir. Isso acontece, eu sei isso por experiência. O professor tem que me servir. Todos. Mas por que alguns se adequam com mais facilidade? Eu percebo jovens brilhantes na residência se adaptam, com a gente, que se adaptam a gente, a isso que a gente quer, sim, senhor, a esse modelo de ensino. São os que mais se aproveitam. Não é aquele que é briguento, que chega lá, não, eu quero socorrer, não, vou vir amanhã. Esse a gente vai deixando de lado. Ele não aproveita o que poderia de um círculo de urologia, de uma área de urologia que é dividida em subespecialidades e que o cara tem muito que aprender ali dentro. Estou te falando até no nível de residente, tá? De alunos um pouco menos, porque os alunos, infelizmente, passam pouco com a gente na urologia. Eu acho que deveria passar mais. Sim. Mas no departamento de cirurgia, vocês têm que passar muito, porque cirurgia vocês têm que aprender muita coisa. Com certeza. E o cirurgião é um pouco assim, né? Você falou até do seu viés militar, a gente é um pouquinho, mas porque tem que ser assim. Cirurgia tem que começar cedo, tem hora para acabar. Sim, sabe? Sim, tem que ter organização, tem que ter alguém mandando. Tem que ter um piloto ali. Senão vira bagunça. Né? Então a gente segue um pouquinho essas regras militares, principalmente. E vou dizer mais para você. Na pandemia do Covid, o departamento de cirurgia da Unicamp ajudou muito. O Zazá é um deles. O professor Nelson Andreolo. Pessoas que não saíam do hospital. E ajudando, atendendo paciente, pronto-socorro, emergência, urgência, UTI. Então, o departamento de cirurgia foi muito ativo. Perfil do cirurgião. Então, são coisas que a gente valoriza dentro dessa especialidade cirúrgica que nós estamos falando aqui hoje. Né? Você viu, Bia, aqui no que a gente acabou de falar aqui, de um aspecto muito sutil que, às vezes, pode demorar muito para um colega seu perceber isso que o Wagner acabou de dizer, que isso, ele não vai, geralmente isso não é dito assim tão claramente. Tá, tudo bem, tchau. Uhum. Já perdeu, fechou uma porta ali. Num comportamento, numa atitude apressada, porque não está prestando atenção no jogo. Tem que prestar atenção. Sentiu a sutileza que as coisas acontecem assim? Sim. No relacionamento, na forma com que eu me relaciono com um professor. Tudo está sendo filmado, meu garoto. São as soft skills, né, que a gente fala. Você tem que desenvolver ali. Né? E o cara acha que é só ficar estudando. Olha a diferença que faz você. Wagner, foi o ouro que você deu agora aqui. Muito obrigado, você foi muito generoso. Você foi muito generoso aí. Eu agradeço a oportunidade de poder falar assim abertamente. E espero que sirva, né, para os jovens que vêm por aí, que é essa que é a nossa ideia. Né?